Fala galera, beleza? Me chamo Gabriel, seja bem-vindo a mais um RNcast, beleza? Dessa vez de forma bem especial. Mais uma vez, a gente já tem dois episódios de forma especial, né? Já foi um com a CT e um com o Joel. Não sei qual dos dois vai sair primeiro, mas um já vai sair primeiro ainda. E os dois é especial, beleza? Então, esse episódio é especial por quê? Porque o Joel, ele é meu parceiro aí de longa data. A gente já faz uns bons anos, acho que 3, 4 anos que a gente se conhece, eu acho. Seria 3 anos no caso. 3 anos, então, bom, tem passa que a gente se conhece e a gente não mora no mesmo estado, beleza? Então eu quero trazer ele pro RNcast, tanto porque ele é meu amigo, porque eu um cara que eu dou muito valor, quanto porque eu quero trazer um pouco dessa cultura de fora para cá também, entende? Então, sempre que vocês virem um episódio do RNcast que foi feito dessa forma, online, gravado e tudo mais, é porque ou o convidado não teve tempo de participar presencialmente, infelizmente teve que ser gravado assim, mesmo sendo do mesmo estado, ou então ele é de outro estado, beleza? E no caso dele ser de outro estado, ele vai ser colocado o estado dele embaixo dele, que vai estar o nomezinho dele, certinho na edição, o estado como vocês estão vendo aí, beleza? E então, o que acontece? Meu objetivo de trazer artistas de fora do RNcast para cá para o RNcast você está se perguntando, você deve se perguntar assim, tá, mas o nome é RNcast, por que você está trazendo pessoas de fora do Rio Grande do Norte para cá? Porque o nome é RNcast, não é outros estados cast, tá ligado? Mas, tipo assim, é porque eu quero trazer essa identidade de fora para cá também, entende? Para que a gente não se dê, não se mostre como um estado soberbo de dizer, não, só a gente tem coisa boa. Só a gente tem artistas bons. Só a gente produz isso, aquilo, outro que é massa, entendeu? Não, mano, a gente tem que olhar para outros estados também, para outros países, até o Brasil em si, e ver que lá também tem muita coisa boa, entendeu? E que não é você segregar uma pessoa pelo que ela faz, e sim você agregar, entendeu? As pessoas pelas suas habilidades, pelo que elas fazem, pelo que elas gostam de fazer, trazer sempre nos meus trabalhos, meus projetos, essa originalidade, beleza? Porque é muito importante você dar a sua opinião e mostrar quem você é realmente, entendeu? Então, sempre ao longo de qualquer trabalho meu eu tento fazer isso, beleza? E sem mais delongas, é com prazer que eu apresento para vocês esse cara que é um apresentador, ele é criador de conteúdo, ele é youtuber, ele é um cara muito foda como CEO também, eu fiz parte da empresa dele durante um bom tempo. Cara, é um cara que, se você conhecer ele e você ter uma amizade com ele, você vai ver que ele faz falta, entendeu? É um cara que, sabe aquele tipo de pessoa que não pode faltar na nossa vida, entendeu? Depois você conhece e vira amigo que você não quer mais largar, entendeu? É nesse nível. Então, com muito prazer que eu apresento a vocês, Joel, meu grande parceiro, pode falar para a gente aí com quem você é, se apresentar, e o seu Instagram também, sua página e tudo mais, beleza? Fica à vontade. Bom, eu vou aqui então, né? Iniciar aqui, né? Com o pontapé inicial, dizendo o meu bordão de sempre, né? Olá, merdeiros, sejam muito bem-vindos aí. Espero que todos vocês vão gostar desse episódio especial aí, né? Esse bom bate-papo nerd e amigável. Arroba Rádio Nerd Oficial é o arroba no nosso Instagram, né? E do YouTube tem o FM antes do oficial. Mas é bem facinho de achar, gente. Muito obrigado por esse convite aí, esse episódio especial, né? E vamos que vamos, né? Estou bem, um pouquinho com a tocinha de velho, mas estou bem. E você, meu amigo, como é que você está? Show, mano, show. Eu tô indo bem, tô de boa, a vida é trabalhosa, né? Mas a gente tem que vivê-la e tem que enfrentá-la, né? A gente pode correr também. Então, assim, primeiramente, eu tô muito feliz de trazer você aqui. Segundamente, pessoal, as redes sociais de Joel vai estar aí na descrição, beleza? Mano, você quer que eu deixe seu Instagram pessoal aqui ou você prefere não divulgar? Pode. Quem quiser vai estar o Instagram dele aí, o pessoal e o profissional, para quem quiser seguir, beleza? E
acompanhar esse cara aqui, além de. Cara, o cara, além de ser youtuber, ele também faz outras coisas fora YouTube, na vida real, né? Da nossa aqui, que a gente pega busão todo dia, né? Então, vamos lá, beleza. Então, mano, assim, primeiramente, eu queria que você se apresentasse um pouco aí e falasse um pouco de como surgiu a ideia de criar a Rádio Nerd e qual foi o primeiro conteúdo que você produziu para a internet. Primeiro, assim, que você abriu. Sim, tá. Vamos lá. Iniciei ali no inicinho, não. Inicinho, posso dizer, da pandemia, né? Foi o ano da pandemia, posso dizer, né? Mas era o final do ano, né? Então, muitas coisas ruins e boas, querendo ou não, rolaram naquele ano, né? E que estava crescendo muito essa questão do criador de conteúdo, né? Ele tentar fazer alguma coisa em casa, na internet, né? Então, eu em si, eu não comecei em 2020, a página sim, né? Mas eu já havia começado antes, em 2017, na internet, né? Que também é um projeto que não foi muito para frente, mas também não tinha muito cabeça também na época, sabe? Não era conteúdos tão relevantes assim, sabe? Tem que ter muita maturidade quando você começa a fazer, né, velho? Coisa que Exatamente, ninguém tem. Ninguém exatamente, tem maturidade quando começa a fazer. exatamente. Então, desde 2007, só que era um canal de games só, sabe? Era só jogando também. Não era falando nada, não. Era só um cortezinho ali, jogando um Free Firezinho e da hora. Pronto. Entendi. Não tinha intro, não tinha capa. E bom, uma maior hashtag eu colocava. Olha lá se eu não colocava, porque eu não lembro mais. E aí, 2020, com essa expansão que teve do TikTok, né? Eu e a minha futura esposa hoje, a gente criava conteúdos no TikTok, só que era conteúdos evangélicos. Se você procurarem lá, existe a página lá até hoje lá, né? Tá viva lá, digamos assim. Não é postado os vídeos, mas tá lá, tá ligado? Enfim, só que porque naquela época lá, né, o TikTok, ele era mais fácil você ganhar mais dinheiro. Não era muito, né, mas você conseguiria uns R$ 10 por semana, digamos assim, né? Então o foco nosso ali no TikTok era por causa disso, entendeu? Porque era pandemia e tal, então, pô, será que a gente vai conseguir um dinheirinho? Todo mundo tá conseguindo aqui no TikTok e tal. Então a gente foi nessa arriscada, né? E aí, eu não sei quando comecei na página evangélica, então não sei como eu falar pra vocês qual mês que começou. Eu sei que foi em 2020 também, né? Foi a primeira coisa que eu fiz em 2020. E aí, em dezembro, eu iniciei a Rádio Nerd. Uma página, nossa Deus, mais uma vez, uma página bem... Nossa, quem for buscar os primeiros conteúdos lá vai ver uma publicação bem feinha. Mas era o início ali de uma história geek, digamos assim, né? Então eu postava ali conteúdos bem basiquinhos, sabe? Aquelas coisas assim de curiosidades. Sei lá, vamos pegar aqui um exemplo de hoje. Você sabia que Naruto não perdeu por ano? Coisa assim bem boba, tá ligado? Bem bobinha assim, eu Sei. postava. Que geralmente é o Já no conteúdo que o YouTube, pessoal procura, né? O pessoal otaku, de anime e tal, procura mais conteúdo, né? isso, exatamente. Era o que era mais nichado, né? Que tava curiosidades, algo que ninguém não percebeu vendo o episódio e tal, eu pegava e postava. Beleza. Mas aí, meu primeiro vídeo no YouTube, ele não está mais como primeiro vídeo, né? Quem está como primeiro vídeo no YouTube é o trailer da Web Rádio. Mas o primeiro vídeo que eu fiz, posso dizer, depois desse trailer, é o vídeo que eu fiz de curiosidades do Naruto, em vídeo. Que aí era falando sobre que o Naruto tinha duas coisas de representatividade, que ele falava Como das se esse fosse o questões primeiro vídeo. culturais do Japão e da No China, caso, esse sabe? fosse o primeiro vídeo.
Oi? Seu primeiro vídeo na Rádio Nerd, no caso. Esse seria o meu primeiro vídeo, no caso, oficial, né? Já teve outros, só que eu cheguei a tirar. Eu não lembro do que é, não sei se era direitos autorais, muito provavelmente, mas o primeiro vídeo oficial é esse. Curiosidades do Foi o que Naruto deu lá. certo no caso, né? Você tinha feito outros vídeos já, mas aí foi pegou copy, direitos autorais e tal, e esse teve que apagar. Tive que pagar, que Esse foi o senão, que senão a sobreviveu. conta Esse foi o que ia sobre... porrada. Aí esse foi o que sobreviveu, no caso. Exato, exato. Esse é o primeiro vídeo oficial, posso dizer. Porque o primeiro vídeo, quando você for procurar lá, é o trailer. Depois dele, vem esse tal vídeo da cultura chinesa e japonesa através do Naruto. E aí, tipo, aí se vem o amadurecimento, né? Ao longo de vários vídeos, várias postagens, você vai tendo uma noção diferente, porque querendo ou não, você vê o que o vizinho faz, né? O vizinho faz assim, opa, eu vou tentar fazer assim, só que do meu jeito, do jeito que eu quero que fique. Como todo mundo faz na internet quando começa, né? Quando começa a gente não tem um conteúdo definido, a gente vai pegando É resenha, verdade. corte, às vezes pega uma referência aqui e ali de um vídeo que a gente viu e tal e gostou, né? O react é a Uhum. forma mais escancarada de fazer isso, que aí você só reage o vídeo, você só vê o vídeo. Passei lá e faz. Nossa, é o conteúdo mais fácil que tem, é reagir. Não, você não tem muito trabalho. Mano, quais são hoje em dia os formatos de conteúdo que vocês utilizam? Tá ligado? Tipo, você faz conteúdo nerdístico, né? Aí você faz eu pesquisei que você fazia o novo Vlog Nerd, o Nerd Star, tipo assim, ou algo assim. Vocês Isso, fazem isso, isso, isso. Ó, o mais como? forte, que mais eu tento permanecer em fazer, porque eu tenho muitos quadros, né? E muitos desses muitos quadros, às vezes é episódio piloto, tá ligado? Não teve continuidade, assim. Foi só um episódio piloto e parou por ali. E nem é porque eu não gostei, é questão de pegar para fazer. É mais nesse sentido, né? Mas o que é o mais forte, o mais fácil é o nerdístico, né? Tanto nerdístico vídeo normal como em shorts, né? Mas eu tenho o nerdístico, eu tenho o Nerd FM e, e o Nerdstar, que seria. Tem também o top 10, o top 5 e tal, que eu fazia antes, mas ele demanda muita edição, porque esse tipo de vídeo eu me inspiro muito ao Gaveta, né? Então é muito Nossa, vídeo na tela, é muita deve coisa. pegar muita Nossa, edição mesmo, cara. é Conheço também, muita conheço, pega muita edição. edição mesmo. Mano, como é que você decide os temas dos vídeos que você vai fazer lá pro YouTube? E o pessoal que você vai levar para os podcasts, assim, qual o ponto que você observa e pensa, tá, esse tema eu quero fazer ele, ou então essa pessoa do podcast, no meu podcast, eu quero levar ela. Meu público vai gostar, ou eu gosto dela especialmente, ou eu sou fã dela, ou ela tá no hype. O que influencia nesse espaço para você? Tanto de tema de criação de vídeo, quanto no seu convidado para o podcast que você vai escolher. O que influencia para você? Uhum. Ó, sobre questão de vídeo, é o seguinte, às vezes é por questão de hype, igual vai vir. Eu gosto muito de falar de filmes da Marvel mais do que da DC. Só que eu tento falar da DC porque tem sim um público forte, né? Mas não é meu forte, não. Não é mesmo. Mas eu gosto de falar mais de filme da Marvel. Me interessa mais, né? Até porque foi o primeiro vídeo de filme em super-herói, digamos assim, entre Marvel e DC, foi o primeiro que eu vi foi da Marvel, né? Que é o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Então, tipo, Marvel, né? A Marvel tem um carinha a mais, né? Então, tipo, quando eu pego assim para fazer um vídeo, é, eu olho duas questões. Ou é questão que vai ver um filme, vai ver uma série, ou é porque realmente eu gostei muito, ou é um personagem muito que eu gostaria de trazer pro vídeo, sabe? Personagem que eu já gosto em desenho, e vai ter em filme e tal, e aí eu quero fazer o vídeo, né? Aí, tipo, quando eu faço essa tipo de elaboração, maioria das vezes é muito no freestyle. Eu
Eu não busco muito, assim, informação assim, não. A não ser quando é um conteúdo que eu não conheço muito, que não é o meu forte. Vamos supor, a DC, a Netflix, a Disney, não é muito meu forte. Então eu dou uma pesquisada e tal, para ter um roteiro mais formal possível, né? Mas quando é um conteúdo que eu já tenho mais familiaridade, então para mim é muito mais fácil fazer um freestyle, né? E às vezes ali eu gasto mais tempo na edição fazendo freestyle. Quando é mais roteirizado, bonitinho, eu quase não preciso editar muito. Não tem muito cortes meu, sabe? E na parte do podcast? Do podcast, vamos lá. Primeiramente, o Nerd FM, teve, né? Ele teve um propósito principal, digamos assim. Porque muitos podcasts, eu até entendo de não fazer isso, óbvio, né? Mas muitos podcasts que a gente vê aí, que a gente consome, trazem convidados do hype, do momento, que vai gerar engajamento. A questão do meu Nerd FM é ao contrário disso. É dar voz a quem merece ter voz também, tá ligado? Alguém que tá ali iniciando. Quando eu falo iniciando, não precisa necessariamente estar iniciando. Às vezes ele já tem seu público ali. Não é forte, mas já tem seu público ali, entendeu? Então eu quero também dar voz a isso, sabe? Teve muitas pessoas que eu entrevistei pela primeira vez, que é para elas foi pela primeira vez, sabe? E já tinha um público bom. O Careca Verso é um exemplo disso. O cara tem um público muito grande, digamos assim, mas ele nunca participou em um podcast. Então, eu fui o primeiro a entrevistá-lo, digamos assim, sabe? E tem vários outros, né? Vários outros. Eu ajudei a página ajudou a crescer mais, ter mais visibilidade para ele, sabe? Porque, como se diz, a maioria do que eu entrevistei é adolescente. Então, ele vai chegar na escola, um exemplo, ele vai estar, né, como se diz, se achando, digamos assim, né? Tipo, alegre, pô, vai participar do podcast e tal, pá. Então, querendo ou não, eu consigo dar uma alegria pra quem gosta mesmo, tá ligado? E eu fico Como alegre também, você porque eu sinto que eu tô ajudando mais pessoas. e como você reage quando vem uma pessoa que já participou do seu podcast, uma pessoa que não é tão conhecida assim, e quando ela chega e fala, ah, cara, tal pessoa me viu, falou que eu tava lá, tal, que deu uma olhada, não sei o quê, o que que você sente quando a pessoa te diz isso? Ah, gratificante, né? Porque a gente vê que a gente está ajudando, né? O próximo ali a crescer também, né? Que é o propósito do Nerd FM é esse, tá ligado? É os dois crescer junto, né? O entrevistador e o convidado, tá ligado? Um engajamento duplo, entendeu? Ou até mesmo no amadurecimento duplo também, né? Já Então, teve casos de realmente o Nerd FM realmente ajudar mesmo, assim, sabe? Eu vou citar um, que é o Versátil Geeks, sabe? Eles não tinham um público muito forte, assim, sabe? Depois que eles participaram duas vezes ainda, eles cresceram muito, sabe? duas vezes, né, cara? Isso você vê, né? Duas vezes só. Sim, sim. E o que que você pensa? Então, quando você pensa em chamar alguém para o seu podcast, você pensa primeiro tanto na visibilidade que ela pode ter com isso, quanto na que você também pode ter com isso, quanto nos frutos que isso pode render no futuro, certo? Exato, exato. E também na questão de bate-papo também, né? É aquele ditado, como eu não é meu foco entrar no hype, em questão bate-papo, então as pessoas que eu chamo, realmente gostaria mesmo de conversar, sabe? É claro que na última temporada, é claro que teve ali três famosos, né, digamos assim. Eu coloco o Careca Verso como famoso também, pelo engajamento que ele tem, o público, o tamanho do público que ele tem, sabe? Então, tipo, teve três famosos que eu entrevistei, sabe? O pai do Gabriel,
né? O DJ Digão, o Careca Verso e a Vicky, sabe? Que ela é dubladora, ela é do mundo do cosplay, sabe? Então o público dela é muito nichado, assim, sabe? Então, entrevistei três famosos. Mas mesmo assim, é que eu realmente gostaria de conversar mesmo. Igual, eu estava em procura de conversar com alguém que fosse dublador, entendeu? Então, independente se ele era famoso, se estava começando, não me interessava nisso não. Era bater papo, um bom bate-papo mesmo, sabe? Sobre o Careca Verso, foi uma questão assim, um bate-papo que a gente teve antes, tá ligado? Ele me seguiu e tal, eu já acompanhava os conteúdos dele, né? Aí ele me seguiu e tal, aí eu troquei umas conversinhas e tal, pá, e fui chamei ele pra conversar, tá ligado? Então foi no sentido de ter um diálogo antes, entendeu? Pô, beleza, mano. Eu fico bem feliz que eu vi essa live com DJ Digão, né, que fala o nome. Isso. Eu vi essa live com o DJ Digão e achei massa, velho. O cara super de boa, sempre na humildade ali, falando de igual pra igual, sabe? E dá pra você ver que é um cara que ele já tem uma estrada, tem toda uma Não, uma bagagem. vivência grande. E tipo assim, eu sei também que lá no início, quem te ajudou também foi um pouco aquela cantora Nerd, né? Aquela cantora geek, quer dizer, esqueci o nome dela agora. É, você falava direto dela, eu esqueci agora o nome dela. Não, eu acho que você vai falar. No caso dela, a gente fez foi uma homenagem, no caso. Isso, isso. Você fez um podcast com ela também, no caso, não? Algo assim. Não, não. Ah, então. Não deu Ah, certo. então. A agenda dela é muito corrida. Aí no caso você fez essa homenagem e ela deu uma notada nela, tipo, ela deu uma olhada nela e Isso, tal. Pô, exatamente. massa, velho, massa. Bom, e de que forma você diria que os seguidores, assim, que vêm a sua página, que te seguem e tal, gostam do seu conteúdo, né? De que forma você diz que eles influenciam na criação, assim? Tipo, Ah, você sim. sempre vê os feedbacks, eles sempre reclamam, falam bem e tal. Como é que você diria que eles são nessa parte de dar opinião ou de engajar também nas ideias? Ó, como é que eu posso dizer? Por mais que as pessoas, quando vê a página, vê números, né? Mas eu vou bem ser sincero aqui, não tem. Dos números que tem, não são todos que interagem, né? Mas os que interagem, é muito positivo. Muito positivo. É uma gratidão, né, velho? Dá uma felicidadezinha, né? Uhum. Eu gostaria de abrir aqui uma exceção aqui, de um assunto que me veio aqui na cabeça aqui, que é o seguinte, a questão da ideia de vir na página veio, né, igual eu falei, questão de 2020 e tudo mais, beleza. Só que, em contrapartida, o nome, por que o nome Rádio Nerd FM Go? Já teve gente que já me perguntou isso e eu respondi por quê. É porque veio de uma ideia, né? Uma ideia de web rádio, né? Que durou aí cerca de um ano, basicamente falando, né? Que se encerrou em 2021. Não, 2022. Sim, em 2022. Se eu não tiver enganado, sim, em 2022 ou finalzinho de 2021. Mas, enfim, foi uma ideia, né? Então, eu cheguei a criar essa web rádio, né? Só que a questão de permanecer ela no ar não dava mais, né? Tem um custo, né? Então, não dava mais para estar no ar. Então, como se diz, foi trancada, né? Aí eu só continuei só pelas redes sociais mesmo, sabe? Entendo, mano, entendo. É porque é complicado, né, cara? É complicado as adversidades que a gente enfrenta na vida, né, velho? Muita cobrança, muita
a gente às vezes tem que lidar tudo sozinho, então dá muito trabalho, né, velho? Realmente. Sendo vocês um canal que tem uma presença em alguns estados por aí, né, que você pode dizer melhor do que eu, que você tem acesso às métricas do seu Instagram. Então, como você diria que é a sua interação com outros estados? Você diria que você tem público grande aqui no Rio Grande do Norte ou não tem? Ou em outro estado que você queira citar? Como você diria que funciona esse engajamento seu com os estados e o que vocês têm de fazer para esses estados que te acompanham também? Uma mensagem, um abraço, algo assim? O que você tem para falar? Ó, o que eu posso dizer é o seguinte, é, o que é mais forte em Belém, né, por sempre aí estar cobrindo muito o conteúdos geeks de lá, né, os eventos de lá. E o segundo maior seria o Rio Grande do Norte, eu acredito por causa do nosso trabalho junto, acredito eu, né? A gente sempre está envolvido em projetos juntos, então o público daí sempre está aí ligadinho. E essa questão de estados, digamos assim, né? Porque tem aqui onde eu moro, tem em Belém, tem aí, tem em São Paulo, que já cobrimos já eventos de geeks de lá, então é muito bom, né? E a gente também cobre também o São Paulo, sabe? Que, né, tem muitos eventos fortes, grandes lá, né? Que a gente sempre ouve daquele, digamos assim, né? Então isso meio que ajuda, né, a agregar ainda mais ao povo, ao público conhecer, né, a página em si, através das outras pessoas, né? Que, graças a Deus, tiveram muitas pessoas que, como é que eu posso dizer, ajudaram, né, sem nada em troca, financeiramente falando. E sendo uma página que está aí, né, sendo um canal, uma página, sendo todo um aparato de criação de conteúdo que está aí já há uns anos, né, no mercado digital, no stream digital, como que você lidou esse tempo todo com as mudanças que o algoritmo sofre com o tempo, né, e com as plataformas em si, cada um em si, e como você se manteve em relevância, numa certa relevância, no caso, nas plataformas? O que você viu nelas que te serviu para trabalhar com elas? O que de defeito, de qualidade, do que você pode usar, as pessoas podem usar, né? De exemplo também para se engajar um pouco mais. Como o que você tem para falar sobre essa parte? Ó, vamos lá, né? É, isso vai meio que puxar um pouco no meu do início, digamos assim, né? Uma pessoa que não entendia direito de redes sociais, né? Vamos lá. É, com o tempo, digamos assim, você consumindo, você vê que coisas precisam ser melhoradas, né? Vamos pegar um exemplo aí, um canal X, né, iniciou ali e tal, uma edição básica, beleza, tranquilo. Só que quando ele decide colocar um elemento, vamos supor, ele não fazia nada de transições, do nada decide colocar transições em seus vídeos, né? Opa, já fica mais interessante, você se prende mais ao vídeo, né? Aí ele melhora um pouco a fala, a comunicação, a dicção, né? A famosa oratória, né? Aí você já tem mais apreciamento em ouvir aquele tipo de conteúdo. Mas aí depois ele melhora no sentido materiais no vídeo, que aí é um vídeo, dentro do vídeo dele é uma imagem, ou é uma coisa, um GIF, alguma coisa assim e tal, né, efeitos sonoros. Então tudo isso vai compor um vídeo aonde que o mercado hoje atual é muito bem disputado em questões qualidade, né?
Então, a gente vê no lado da música, no lado do entretenimento, no lado notícia, uma qualidade 4K, como posso dizer assim, né? O consumismo da gente pede isso, uma qualidade, né? E duração menos. Então, assim, no meu início, eu não tinha muito ali experiência ali em edição, sabe? Uma maioria de design gráfico que eu tinha fazido o curso, então eu tinha uma combinação ali de artes gráficas e tal, mas não tinha tanta experiência assim também, né? Então eu fui adquirindo meses e meses ali de trabalho na internet, posso dizer assim, e por fora também, né? E aí, cara, e a gente, como eu iniciei na pandemia, então começou a ter um tipo de procura de conteúdos curtos, né? Então, não é que eu soube lidar, até porque meus vídeos no Instagram em si, né, que eu não postava muito assim no YouTube, então meus vídeos no Instagram em si era mais vídeos de como é que posso dizer, na época se chamaria tipografia, né? Eram uns vídeos de só, sei lá, de um personagem lutando contra o outro, tá ligado? Com a musiquinha diferenciada no fundo. E era assim por muito tempo, né? E aí gerava ali engajamento, views e tal, né? Mas aí quando eu me migrei mesmo a fazer conteúdos curtos, aí eu vi sim uma grande diferença, né? Eu pude ver sim uma grande diferença, porque hoje em dia o pessoalzinho tá só no rolar dedo e tal, então é muito mais fácil de consumir ali seu conteúdo, digamos assim, né? Hoje em dia eu digo que o pessoal vence pela quantidade, entendeu? Se fizer mais, você é visto, entendeu? Se você fizer pouco, fizer com qualidade, às vezes não vai ser bem visto. Se você fizer pouco com qualidade e fizer algo referente a minorias ou classes sociais, nossa, aí o negócio vai longe, porque viraliza de uma forma, só que aí você tem que lidar com um público meio tóxico, né? Que às vezes diverge em certas coisas e quando diverge acaba entrando na discussão muito além do que deveria ser. Uhum. Mas vai da pessoa dando que ela decide. Eu acho que assim, o que você diria para alguém que está começando no YouTube, primeiramente? Assim, tipo, eu quero fazer YouTube, mas eu quero ter aquele engajamento. Tipo, e aí? Começa pelo short, pelo vídeo normal? Como? Ah, sem dúvidas, se fosse para até eu recomeçar, só shorts, literalmente, só shorts. Tem muitos canais hoje, iniciantes e já velhos de ramo, que trabalham só nos shorts. E para o Instagram, o que você diria? O Instagram é mais Ah, no Reels ou Instagram, Story? eu diria tudo, porque o Instagram, ele não tem mais um padrão de engajamento, não. Antes tinha. Antes você portar um Reels, rolar um engajamento bom. Hoje em dia tem que ser tudo. É stories, é postagem normal, é postagem E com referente ao música, conteúdo? é Reels, é live, tá ligado? Referente ao conteúdo. O tipo de conteúdo, Sim. aí vai depender da pessoa, né? Se for entretenimento, que é o nosso caso, por assim dizer, é tudo, tudo. Ah, lançou uma nova ferramenta no Instagram, faz, entendeu? Porque o Instagram não tem mais um padrão, não. E no TikTok? Aí eu diria, né, você ser bem criativo, entendeu? Independente se você vai fazer live, se você vai fazer vídeo, sabe? Ou vai postar imagem, ser criativo. Ali é criação mesmo, entendeu? Nada E de você copiar o que o tem outro já faz.
Você tem alguma plataforma de vídeo, streaming ou de rede social mesmo que você mais gosta, que você pensa, isso aqui, nesse nicho aqui de rede social isso aqui é foda, nesse nicho de site isso aqui é foda, nesse nicho de YouTube esse canal aqui é foda, nesse nicho de coisas. Quais são suas preferências, assim? Minhas referências, vamos lá. Hoje, eu diria que é um compilados, né? Porque a área nerd em si, no sentido conteúdo, né? Uma ideia, posso dizer, ela vem de vários canais aí, sabe? Várias páginas aí. Então ela vem do Ei Nerd, ela vem do Omelete, ela vem do Gaveta. Ela vem de um conteúdo que não é nerd, que aí eu posso dizer Desimpedidos, que é negócio de futebol. Então tem ali cada pedacinho de canal, posso dizer assim, é na área nerd, tá ligado? Que eu vi que é algo Use de ideia bom. que você faz, você gosta dos canais? Use de referência porque você gosta dos canais? Seria os dois, porque uma coisa que eu conversava muito com vocês, eu consumo não necessariamente para me divertir, para me rir e tal. Eu consumo em aprendizagem, sabe? Eu vejo o jeito como é que Profissionalmente, faz, a né? edição. Tem um lado assim de eu, pô, eu quero assistir, tal, pá, mas também ao mesmo tempo ali eu tô analisando, opa, ele mudou o jeito de fazer, a edição tá melhor, a capa tá mais bonitinha. Então, entendeu? Essas coisinhas assim, sabe? Entendi, mano. Entendi. E eu vi lá no seu canal, né, também na página do Instagram também, que você sempre gostou e recentemente, né, desse momento agora atual, né, você cobriu alguns eventos geeks. E como é que foi para você cobrir esses eventos geeks e trabalhar com aquela equipe que você estava? Que aliás eu até estava na equipe, mas eu estava um pouco mais afastado. Mas como foi trabalhar com aquela equipe e como foi trabalhar nesses eventos? E como foi essa experiência para você? Polêmica, né? Mas só que assim, o evento que eu cobri aqui foi muito bom, né? Não chegou a ser um evento em si, porque houve um impedimento de ter rolado, né? Questões, pode-se dizer, contratuais entre o evento e o local do evento, né? Enfim, então eu tive ali uma ideia com o Vitor, que é o que estava gravando para mim, de levar o pessoal que estava lá fora mesmo, sabe? Tava um grupinho lá, falei, pô, não vou embora sem pelo menos entrevistar alguém aqui, né? Eu fui entrevistando as pessoas lá, sabe? Então foi muito da hora. Essa questão da experiência com o público foi muito da hora. Foi a primeira vez que eu fui num evento, né? Mesmo não tendo um evento, mas foi a primeira vez que eu fui num evento. Entendi. Como foi trabalhar com aquela equipe que você estava? Do fora aquele pessoal que foi para os eventos, tinha quantas pessoas? Desse evento de agora? Não, na sua equipe inteira. Na sua equipe inteira. Ah, Tipo, sim. incluindo, No! né, incluindo o pessoal do evento, no caso. Sim, sim, agora entendi, agora entendi. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 6 e 7. 7. São 7. São 7 pessoas. Como você diria que é trabalhar do lado deles? Não do lado, né? Porque vocês estão no mesmo lugar, assim, diria, é físico, mas como foi passar esses anos ao lado deles, assim, nos trampos, no trabalho? Ah, muito bom, né? Porque tipo assim, a questão, a tarefa deles, né? A missão deles, vamos dizer assim, é de cobrir o evento, né? Então, a parte burocrática, a parte pesada em si era minha, né? De fazer o texto, digamos assim, as perguntas para eles fazerem, caso
fosse entrevistar, conseguisse entrevistar certos artistas lá no evento, né? Elaborar um roteirozinho do que eles vão fazer no evento, que é, vamos supor, filmar o evento, filmar as barraquinhas, filmar as atrações no palco, tá ligado? Então Então, essa muito da galera hora, né? toda, essa galera toda tava com você sempre sem você pagar necessariamente salário pra essa galera, né? Então você tava rodeado Exatamente. assim de gente que gostava de você mesmo, assim. E posso dizer, um, dois, três. Essas três pessoas das sete foi por causa da Mel, né? A Mel Clark da equipe. Porque ela que conseguiu essas pessoas aí para cobrir o evento lá em Belém, né? Entendi, Então, entendo. como eu disse, se não fosse ela tendo, né, posso dizer, essa coragem, né, essa determinação de, pô, vou ver se eu consigo aqui umas pessoas tal da hora pra ir lá, né? E faz diferença, né, mano? Uma pessoa que acredita em você, né, velho? Assim, seja amigo, relacionamento, paz, é que faz diferença, porque às vezes a gente tá no corre fazendo tudo sozinho, né? Tem tanto trabalho pra fazer as coisas. E quando sai, o Uhum, pessoal fala, nossa, tá ótimo, tá maravilhoso e tal. Aquilo soa pra você como se fosse uma chicotada nas costas, porque você sente aquela dor. Você sente que o peso daquele tá ótimo, não é um peso de tipo algo que você tá totalmente, inteiramente, perfeitamente feliz de ter feito. Você também sentiu dor pra fazer aqui. Você sentiu dor, você quebrou cabeça, você teve todo um trabalho pra fazer, entendeu? E por mais que todo mundo te diga que tá bom, eu acho que no final, se você realmente não gostar do que você tá fazendo, não vai ficar bom realmente pra você, entende? 1000 pessoas podem dizer que tá bom, exato, mas exato. se você não olhar para aquilo e você mesmo sentir que tá bom e que você sentiu o prazer de fazer aquilo e que te satisfez, não chegou lá, entende? Não chegou no ponto de realmente estar bom, porque é isso, cara. Eu acho que ninguém nunca vai dar tanto valor pro nosso sonho quanto a gente, entendeu? E encontrar pessoas que estejam dispostas a fazer alguma coisa, mesmo sem receber nada, ou talvez só a notoriedade, talvez o engajamento, algo assim, é bem difícil, cara, é bem difícil. Ainda mais quando não tá envolvendo muita grana ou algo assim, entendeu? Hoje em dia é bem difícil encontrar gente assim. Então, assim, É. um abraço pra todo mundo Nós da. dois, Um abraço a todo mundo da Junerd. E, gente, isso é a diferença. Beleza? Você, Mel, o Henrique, ou outros lá que eu não tô lembrado do nome agora, mas eu vi uma galera lá. Vocês fazem a diferença. Matheus, Carlos, Carla, Olha aí, Vitor entendeu? e Gabriel Cruz. Olha aí, eu também. Eu também faço diferença. Isso é verdade. O que eu tô dizendo aqui, a carta é sincera e é verdadeira. Então, vamos lá. Continuando. Nesse tempo, né, de 5 anos, 4 anos. sim. Bom, nesse tempo de 4 anos, eu diria que vocês já passaram por uma longa jornada, né? E você Uhum. principalmente, no caso, né? Mas fala como foi passar por essa jornada, as adversidades, os problemas, as coisas que você teve que enfrentar, que você teve que levar na marra, porque realmente queria seguir esse sonho e ainda quer realmente, mas a vida dificultou hoje em dia, né? Então a vida cobra muito mais quando a gente é adulto. Mas fala aí, como foi essas dificuldades e desafios quando você começou, durante e no finalzinho também, né? Porque não falar também do finalzinho, quando você realmente viu que a vida tava cobrando demais ali, né? Pra fazer tudo. Fala pra nós aí como é que foi. Vamos lá, né, cara? A primeira dificuldade é assistível, né? Ter público ali para te assistir, entendeu? Ter público ali para interagir com você. Esse é o maior desafio que todo criador de conteúdo enfrenta.
E o segundo é a monetização, né? Que até hoje, né, não veio, né? Não veio aí das plataformas, digamos assim, né? Ou patrocínio, seja o que for. E a terceira é, como é que eu posso dizer assim, ter uma equipe técnica. O que é ter uma equipe técnica? É alguém poder editar, alguém poder roteirizar, alguém até mesmo apresentar, digamos assim, né? E editar. Então, tipo, esses são os maiores problemas desses 4 anos aí, digamos assim, né? Porque não é todo mundo que vai ter tempo e ainda por cima fazer de graça certas coisas, tá ligado? Porque eu conversava muito com vocês, tipo, não tem como eu cobrar vocês de algo sendo que vocês estão fazendo, como eu posso dizer, só para ajudar, né? Só para quebrar um galho, posso dizer, né? Exatamente. Porque tanto que seu início aqui foi através de eu poder te ajudar em alguma coisa, né? Mas Exatamente. depois apertou um pouquinho, aí já não dava mais, né? Exatamente. Mas, mano, assim, falando pra você como alguém que já esteve tanto na posição de receber algo pra editar um vídeo pra você, porque lá no início, quando eu te conheci, você foi o primeiro cara que acreditou em mim como editor de vídeo. Eu nem sabia editar vídeo tão bem quanto sei hoje, pelo menos. Mas você me dava uma quantia ali pra editar uns 3 4 vídeos pra você por mês. Não era uma quantia tão alta assim, mas, pô, já era uma ajuda muito grande pra mim, que na época eu não tinha nem onde cair morto, não tinha nem. Mano, eu tinha dia que eu não comia. Tô Então, ligado. eu morava com a minha avó também, então isso influenciava muito também, pesava muito pra mim. Então, o que acontece? Eu, com o tempo eu aprendi, mano, e eu também tive, por um tempo muito curto, uma equipe que me ajudou. E eles também eram muito proativos, tal, tava lá pra fazer tudo, tal, assim. Só que depois, no futuro, eles tiveram que trabalhar, né? Cada um foi contratado, tal. Fiquei feliz, super feliz, mas não pude mais ter o serviço, né, logicamente. E eu entendo também. Então, tipo assim, eu tive que aprender que quando eu falhei naquela parte de poder dar o que eu queria para aquela equipe, poder ter ela para mim, quando eu falhei nisso, eu tive que parar para perceber que não era culpa minha. Não é minha obrigação fazer as pessoas ganharem dinheiro, fazer elas subirem. Eu posso tentar, eu posso correr atrás para tentar fazer, mas não é minha obrigação ainda, assim como não é a sua, tá ligado? Nunca foi a sua. Nunca foi a sua obrigação crescer, me fazer crescer, no caso. Porque eu sempre tive que correr atrás, tá ligado? Isso é normal, é a vida. A gente aprende a andar de ônibus sozinho, se não for o nosso pai que nos ensina. A gente aprende a trabalhar sozinho, se não for nossos superiores que vão lá o tempo todo ficar no nosso pé dizendo o que a gente tem que fazer. Entendeu? Isso é uma instrução inicial, a gente vai lá e aprende, entendeu? Então, nunca é obrigação nossa fazer outra pessoa crescer na internet ou na vida, tá ligado? E eu entendo, mano, entendo, sabe, que com o tempo a vida foi cobrando mais, foi ficando mais difícil para você, você não pôde me pagar nos primeiros meses ali, e eu entendo, tudo bem, tá ligado? Eu respeito isso, dou muito valor a isso. Tanto que hoje em dia, qualquer coisa que você me peça, você não precisa me pagar, tá ligado? Eu vou lá e faço de bom grado. Então, isso vale muito, tá ligado? Fica pra eternidade. E, mano, com o tempo Tô ligado. Você tava dizendo aí que com o tempo foi ficando difícil, né? Ficou mais difícil e tal. A monetização ela não estava vindo de algumas plataformas, ou da maioria no caso. E como é que você lidou com o algoritmo para se manter relevante até hoje? Assim, vamos dizer assim, não relevante no mainstream, mas relevante em perspectiva de assuntos, de conteúdo de vídeo, a pessoas famosas que você às vezes entrevistou ali.
E, tipo, pessoas que às vezes nem vê outras pessoas menores, mas viu você, te notou, você se fez notado, no caso. Então, como você fez para se manter relevante nesses quesitos até hoje? Eu acredito, é uma pergunta muito interessante, sabe? Porque, primeiramente, não tem uma resposta assim para isso, mas eu acredito que seja a determinação, sabe? A dedicação, sabe? Fazer por amor, digamos assim, sabe? Então, eu às vezes, igual você conversa muito com você, às vezes eu fico sem entender quando eu consigo trocar uma ideia, seja em podcast, ou seja em off, tá ligado? Uau, consegui conversar com tal artista e tal, tá ligado? Tal artista me respondeu, entendeu? E a gente fica meio assim, né? Então, não tem uma resposta pra te falar assim exatamente, sabe? Mas o que eu posso dizer é que por amor, né, velho? Porque é, fazendo o que eu gosto, sabe? Eu odeio passar horas e horas editando um vídeo longo. Odeio, porque tem muito material para colocar. É muito material que você coloca, efeito sonoro. Odeio demais. Mas, mas, Eu abri a boca mas eu aqui só de gosto. pensar nisso aí. Mas eu gosto, tá ligado? Eu curto. Porque quando você vê o material pronto, você fala assim, não, que da hora que ficou e tal. Ou às vezes até você vê, poxa, ou até mesmo você pensa assim, poxa, podia ter ficado melhor, esse aqui não ficou muito legal, tal, mas na próxima vídeo vou fazer diferente, né? Tem muito disso também. Show, mano, show. E assim, a gente tá chegando no fim de uma era, né? Infelizmente, assim, felizmente ou infelizmente, né? Acho que felizmente porque foi um trabalho feito realmente bem, eu diria, um trabalho que foi feito com esmero, com cuidado, com dedicação. Isso é o que importa, tá ligado? Então, infelizmente porque quem quer coisas novas da Rádio Nerd, infelizmente não vai ter mais, né? Mas sempre vai estar aí um legado todo construído para nos lembrar de que essa página existiu, que ela sempre vai existir, porque ela não vai ser apagada, e que a história ela vai estar aí, né? E que o Joel daqui a uns, talvez a uns 60, 70 anos, vai olhar para isso e pensar, nossa, eu era foda. Então, tipo assim, é, quais os planos, mano, depois de toda essa história de luta, perseverança, quais os planos do Joel daqui para frente, do Joel Júnior? Você tem algum projeto para daqui para frente? Ou já tem algum que você já tá batalhando aí, correndo atrás e tal? O que são as projeções para o futuro pro Joel Júnior? Bom, cara, vamos lá, né? É, como eu vou estar aposentado das redes sociais, né? Eu, o que eu tenho de mim para o futuro é, primeiramente, Deus, né? Sempre é a base de tudo, mas simplesmente a família, né? Então, vou estar aí batalhando, lutando, se for preciso estudar, né? Para minha família ter o conforto, tá ligado? Porque eu estou abrindo mão das redes sociais pela família, tá ligado? Para ter mais tempo. Tem outros tipos de prioridade, porque, né? Como se diz, os boletos não param, né? Depois que você vira adulto, você casa, você vê que essas coisas não tem como você conseguir manter, tá ligado? Então, eu vi que, Não tipo sozinho, né, assim, eu mano? já não tava mais conseguindo. Oi? Não tem como você manter sozinho, né, mano? Sozinho, sem ajuda de ninguém, Exato, realmente não tem como. exato. Então, tipo assim, eu vi que eu já não tava tendo mais tempo mesmo, né? Direito, assim, somente para gravar principalmente.
Então, é tanto que eu fiz o último teste, assim, para ver se eu conseguia tempo, pelo menos só para editar, pelo menos, com você, né? Ou é uma força aí e tal, pá. Eu Aí, faço pessoal, vou roteiro, deixar edito. os vídeos que eu apresentei da Junete, eu vou deixar na descrição pra vocês verem aí. O pai apresentando aqui. O pai é apresentador, rapaz, tá doido aí? Não dá pra trabalhar no Jornal Nacional. A Globo tá perdendo. É, é. Então, tipo, foi o último teste, tá ligado? É, e vi que não ia ter tempo pra editar mesmo. Nem pra editar. Entendo, mano, é assim mesmo, é a vida, né? Eu também, a gente tem que crescer, tem que ser adulto, tem que enfrentar a vida, né? E infelizmente, se um dia eu chegar realmente estar tão ocupado a ponto de não poder gravar nenhum vídeo, eu vou fazer igual a ele, infelizmente, porque o que vocês têm que entender, gente, se você que está vendo esse vídeo agora, beleza? Pode estar vendo uma, duas, 3 mil pessoas, tanto faz. Mas a força do criador de conteúdo, do artista em si, tá no público dele, beleza? Não tem como eu cantar no quarto para mim mesmo, até tem, mas eu não vou ter público assim. Não tem como eu criar um vídeo para eu mesmo assistir. Porque então eu vou estar criando uma coisa para eu mesmo consumir, não vai ter nenhum retorno nisso. A não ser o meu belo prazer. Eu não posso fazer algo para o mundo que ninguém vai ver ou que ninguém vai dar aquele retorno esperado, entende? O retorno esperado é o quê? O comentário, é o like, a visualização, é ver até o final, mesmo sendo um vídeo longo, é você continuar compartilhando mesmo. Ah, viu aquele corte duas, três vezes. Vou compartilhar. Não vou ver porque eu já vi duas, três vezes, mas eu vou compartilhar aqui só para dar uma força. É um gesto simples que faz uma diferença enorme para quem está criando conteúdo. Então, se um dia a criação de conteúdo ela me sugar mais do que ela me propor, eu vou fazer aquilo igual a ele, gente. É um fardo que todo criador de conteúdo ele tem que aceitar na vida, né? Ou você aceita isso, ou você vira, sei lá, um parasita em casa que só vai sugar e não vai repor o que você tá comendo, o que você tá pegando, entendeu? Então, não seja um Uhum. parasita, gente. Então, assim, mano, levando em consideração que agora você tá deixando a estrada para outros que vão seguir, né? E levando em consideração que você é um cara que tem muita experiência também, como você, o que você diria para alguém que quer começar a criar conteúdo para internet? Cara, pra quem quiser começar com conteúdo na internet, principalmente se for adolescente, mas cai de cabeça assim, certeiro, porque tem que ter muita dedicação. E já vai, assim, certeiro em fazer qualidade. Não vai esperando, não vai fazer nem degraus, não. Esse é um dos meus maiores erros, em ter feito degrau por degrau. Tá ligado? Não é que eu tinha capacidade de fazer em qualidade logo de Todo primeiro, não mundo. é isso, não. Mano, eu diria que é o de qualquer pessoa que quer criar conteúdo logo. Aquela pessoa que tem aquela ânsia de criar conteúdo. Eu quero logo fazer um vídeo, eu quero logo lançar meu vídeo no YouTube, entendeu? Eu quero logo, entendeu? Eu quero logo fazer. Então, a pressa é inimiga da perfeição, né? Quando você tem Exato. pressa, você não se preocupa com os detalhes. E às vezes os detalhes é importante também, muito importante. Mas continue com a sua fala, Uhum. cara. Pode continuar. Não, é exatamente isso, porque, tipo, igual a minha maioria e tudo mais, é porque se eu tivesse estudado, mas o estudado que eu falo, me preparado mais, digamos assim, para trazer um conteúdo melhor, mais com qualidade e tudo mais, sabe? Mas, enfim, foi a escolha que eu fiz e tal. Então, uma coisa que eu faço é vai de cabeça, entendeu? E já vai com qualidade mesmo. Porque se você quer destacar na mídia, seja criativo. Então, mano, eu acho que quando você vai começar, você tem que ir assim, mesmo que você queira começar rápido e logo,
você tem que ter muita paciência para poder produzir, criar um conteúdo que seja bom para você e público também, né? E que tenha uma qualidade de filmagem boa e um áudio no mínimo bom também, tá ligado? Não ser aquele áudio cortado ou cheio de chiado, ou ser aquele áudio, é um áudio limpo realmente. E uma imagem que não seja aquela imagem de câmera de 3 megapixels, né? Que seja uma câmera de pelo menos, no mínimo ali, uns 12, 13 megapixels, no mínimo, para você começar a gravar hoje em dia. Gente, se eu começasse, esse conselho lá no início, eu ia ser um pica hoje, mas infelizmente, pessoas como eu e o Joel, a gente se preocupa mais em começar do que em chegar lá. A gente quer mais fazer, a gente tem mais ânsia de trabalhar, de botar a mão na massa, de ver pronto o negócio, do que ter a paciência de pensar, vou escrever isso, vou pensar naquele ponto, mas eu posso ver tal vídeo, mas isso, aquilo, outro. Pra gente isso é um estorvo, eu imagino que pro João isso deve ser muito trabalhoso. Vou ver um vídeo mesmo que ele goste, vou ver um vídeo do Ei Nerd aqui, para me basear em tal história. Mano, se for um HQ que ele já leu, já conhece a história e tudo mais, se ele vai se basear no vídeo do Ened pra tirar de referência algum ponto que ele fala lá, ele vai ver o vídeo do Ened dormindo. Porque ele já sabe a história do que ele vai falar, entendeu? Então ele vai só usar de referência. E geralmente quando a gente escolhe um assunto pra falar, a gente já sabe do que é o assunto. Mas a gente pesquisa outros vídeos, outras fontes, outros sites e tudo mais, para poder saber mais. E é que nem você ler um livro, entendeu? Você tem preguiça de ler tudo aquilo, de ver tudo aquilo, porque você já sabe da história, entende? Mas você precisa ver porque é a forma certa de produzir um conteúdo. Ver as referências, ver outros pontos, ver o contexto geral da coisa, entendeu? Não é você só pegar a câmera, gravar, criar um vídeo aqui, um roteiro, papai, e vou falar. Não é assim também, pai. Então, jovem, você que é ansioso, igual eu fui, igual o Joel foi também, tenha calma, pelo amor de Deus. Invista numa câmera boa, invista num áudiozinho limpo, invista num Exato, conteúdo exato. simples e direto. Simples e direto, simples assim. Eu Não, diria hoje, eu diria hoje que é mais fácil de você conseguir investir. Eu vou dizer por quê. Porque os pais hoje, os nossos pais vão colocar assim, né? Mas eu falo assim, os pais de hoje já têm uma mentalidade diferente já, velho. Entendeu? Eles já vê que, pô, se dá pra investir no... Meu filho quer fazer um vídeo, meu filho quer criar um game. Os pais já investem hoje, tá ligado? Então, tipo, já vai bota com essa no mentalidade. curso, bota no curso, compra uma câmera ou algo assim, ou compra um microfone. O pai já pensa nisso, vou comprar uma câmera, vou botar no curso, vou comprar um microfone aqui e Exato, tal. exato. É. Você faz uma experiência, jovem, e leva pro seu pai, pai, vê esse vídeo que eu fiz. Se ele olhar e falar, pô, legal, filho, ele vai querer comprar uma câmera mais legal para você, um microfonezinho mais legal e tal. Entendeu? Primeiro você tem que mostrar o seu vídeo, não é ninguém de fora da rua, não é o seu amiguinho da escola, é seus pais, é a pessoa que tá ali para te ajudar, para te dar um suporte financeiro. Para você chegar e falar, olha, pai, o vídeo que eu fiz. Felipe Neto ele ganha milhões fazendo uns videozinhos assim. Eu posso fazer também, o que você acha? Entendeu? Se você faz pra ele, ele vai olhar assim e fala, pô, se o Felipe Neto ficou rico fazendo as besteiras que ele faz, imagina meu filho com isso aqui. Entendeu? Vai ser direto esse jogo. Exato. E eu tava reparando que eu já fui instrutor de informática, eu tava reparando o seguinte, que há até uma disputa entre os pais, digamos assim, nesse sentido mesmo, você acredita? Que ele vê o filho do fulano lá, passando lá e tal, e recebendo, opa, eu vou botar meu filho aqui também, vai filho, prende ele pra nós ganhar um dinheiro, prende É ele. verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Aí você já monetiza o filho, né? É bom. Olha. Ó, Ai, eu peguei essa ideia do Michael Kister, viu? Só pra você ficar sabendo, Michael. Essa ideia é sua. Monetizar o filho. também peguei. Eu não sei qual vídeo que ele falou isso, mas sei que tem um vídeo que ele falou. Dá pra monetizar. É. Eu acho que foi das mães de TikTok que ele falou das mães de TikTok. Eu acho que é.
quais foram as ferramentas ali no Instagram, no YouTube, ferramentas do site mesmo, da plataforma mesmo, que você usou, que serviu muito para lhe engajar mais? Tipo, compartilhar, ou curtir, ou comentar, ou alguma coisa na edição, ou uma legenda, um tipo de fonte, tanto no YouTube quanto no Instagram e no TikTok. Então, cara, vamos lá. Eu Ou um tipo comecei. de conteúdo também, pode ser. Uhum. Eu comecei primeiro, mais forte, assim, foi no Instagram, sabe? No YouTube eu basicamente não cheguei a tocar muito. Toquei foi depois, né? Mas. Então, tipo, a minha ferramenta maior e mais forte é o Instagram, né? É nela que eu consiga divulgar certas coisas melhor do que o YouTube hoje, né? E qual foi a O YouTube ferramenta lá seria que um você Shorts, usou mais? Qual foi a ferramenta lá que lhe ajudou mais no Instagram? Reels, no início, que é os vídeos de tipografia que eu fazia antes, sabe? Eu ficava apaixonado quando eu via pegava assim, 2K, 3K, eu falava, não, que chique. Eu fazia mais postar. Como é que Como é que o pessoal aqui do RNCast, beleza, que está aqui no nosso belo estado do Rio Grande do Norte, pode estar encontrando a Rádio Nerd aí nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, como é que a gente pode estar acompanhando vocês? E também, por qual tipo de conteúdo, né? Fala um pouco do seu conteúdo aí para quem é aqui do Rio Grande do Norte, que gosta de anime também, de otaku, dessa parte Beleza, de beleza. geek. Bom, cara, o que eu posso dizer é o seguinte, o conteúdo, né, é conteúdo nerd, né, não é tão conteúdos, assim, abrangentes, porque como é uma pessoa só que faz, então fica meio limitado a certo tipo de assuntos, né, mas eu tentava sempre falar um pouco de cada, digamos assim, né, mas, enfim, é assuntos, filmes da Marvel, é ali da Netflix ali, Disney, um pouquinho de DC, né, um pouquinho ali de animes antigos, e assim, as redes sociais, pode encontrar no Instagram, no YouTube, no Twitter, né? Também, estamos lá também, é arroba Grande Oficial. Show, 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 show. Então, cara, a gente tá chegando ao fim de mais esse episódio. A gente teve uma conversa muito da hora, entendeu? Vou sentir muita falta de gravar com você, meu amigo. Pode crer que você foi um cara que me ajudou bastante no meu início de carreira aqui no YouTube. E também eu aprendi com você porque, tipo, eu editava seus vídeos e via a forma que você falava, entendeu? E via que aquele jeito de falar que era enérgico, que era, tipo, e aí, nerdeiros, beleza e tal? Vamos aqui saber da notícia e tal, e tal, e tal, e tal, aquela coisa energética. Puxava a galera, entendeu? E é uma coisa legal também, que dá uma energia pro vídeo. Então, me ajudou bastante. Então, fico feliz de estar podendo ter essa conversa com você agora, de poder estar sendo a pessoa que está encerrando esse ciclo na sua vida também, de muita luta, de perseverança, que você foi forte pra caramba, você fez uma diferença enorme, sabe, pra mim e pra quem te assistiu também, imagina, e pra quem tava na equipe. E, sabe, só tenho a agradecer, cara, por estar me dando a honra de terminar esse ciclo seu na sua vida e por estar me dando a honra de começar também esse novo ciclo no RNCast, né? Que agora tá de cara nova, tá com um estilo totalmente novo, mais profissional, mais bem cuidado, mais lapidado. E pode acreditar que você foi um dos muitos poucos, sabe, das pessoas que eu posso contar nos dedos, que contribuíram para que esse podcast tornasse o que ele é hoje, tá ligado? Questão de produção, questão de como eu me porto, como eu falo, do que eu trago para aqui também, de quem eu trago para cá também, entendeu? Então, é isso, cara. Só pode destacar o quanto você foi importante e ainda vai continuar sendo por muito tempo, muitos anos aí, até um dia você tá velhinho e ver a diferença que você fez na vida de tantas pessoas na vida, né? Então, para mim é uma honra, de verdade mesmo. Parabéns por todo o trabalho que você fez
E um, igual um ídolo da minha vida inteira diria, você mandou bem, cara. Esse Obrigado, cara. filósofo Obrigado por essa aí, honra aí. esse filósofo aí chamadinho Winchester. Você lutou um bom combate. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado aí por essa longa jornada junto. Obrigado mesmo. Foi altos e baixos, né? Mais baixo do que altos em si. Os altos foram bem específicos, bem especiais. Obrigado aí de verdade. E é isso, cara. Precisando de uma ajuda aí, tamo aí, entendeu? E obrigado aí a todos aí que vão assistir aí esse episódio especial aí. E é isso, né? O ciclo Mano, se termina, a página ainda permanece no ar, porém, é em maio que ela vai ser, eu vou ser desligado em maio, né? Ainda tem uma coisinha que eu quero fazer ainda em maio, então ainda me verá um último vídeo ainda. aí, olha aí. Pode dar um spoiler do que sai em maio ou não? Dia 25 de maio, dia do Orgulho Nerd. Ah, olha aí, ó. O cara ainda tem, o cara tem respeito demais, velho. O cara tem respeito demais. Ele vai desistir depois do dia do Orgulho Nerd, depois só, pra comemorar o dia do Orgulho Nerd. O cara é foda. Mano, pra encerrar com chave de ouro, eu queria que você deixasse uma mensagem, dessa vez do Joel Júnior, beleza? Do coração pra aqui pro Rio Grande do Norte. Pra essa galera que às vezes a gente é um estado que a gente luta muito pra ter igualdade, tá ligado? Porque tem muita periferia aqui, mano, tem muita periferia, tem muita família desnaturada, sabe? Desregulada, às vezes por dificuldade da vida mesmo, entendeu? E gente que vai pra parada errada porque não tem outro caminho, sabe? Gente que não conhece a arte pra se salvar do que, do que infelizmente esse mundo oferece, né? E o que você tem para dizer do coração do Joel Júnior pro Rio Grande do Norte, um estado que, além de ser muito batalhador nesses quesitos, também é um estado litorâneo, rico em praias, bonito, maravilhoso e lindo, e que muitas vezes ainda é superestimado na cena mainstream, porque não é tão visível quanto São Paulo, quanto outras regiões mais visíveis, né, no mainstream. O que você tem para dizer para nós aqui? O que eu tenho para dizer é que não, não desanime, né? Continue a luta, tá ligado? Porque se desanimar, se ficar postado é pior, né? É aí que a gente não vence mesmo os nossos Golias da vida, sabe? Então, não desanime. A batalha é difícil, mas a vitória é garantida, entendeu? Então é isso. Sucesso Eu a acho que. você, ao seu canal, Valeu, mano. a tudo que você for fazer. Eu acho que uma coisa para terminar dizendo agora que vai ser muito bom como eu falei, a gente não tem tanto acesso à arte aqui, né, como deveria, porque, enfim, a vida aqui é bem difícil para algumas localidades. E a arte salva, gente, a arte salva. Quando já me conheceu, eu eu não era nada mais do que um jovem imaturo, que fazia uso de algumas substâncias e abusava disso, e eu não tinha vida. Minha vida, até conhecer o YouTube, até conhecer o que era fazer vídeo, foi um completo breu, sabe? Como se eu estivesse no escuro o tempo todo, tentando ir para algum lugar, mas não sabia, não chegava para onde eu estava indo, entendeu? E só depois que eu quase morri, só depois que eu quase
fui de F, né, como dizem, eu pude perceber o quanto a vida é bonita e o quanto a arte era importante para enxergar o quanto a vida é bonita. Porque através da lente de uma câmera você vê o verde de uma folha, um verde bonito. Você vê uma flor linda pra caramba numa foto. Você vê através da música, você vê um sentimento de um músico que é indescritível, um sentimento que te toca também às vezes. Através de um vídeo que você vê no YouTube, você se distrai de pensamentos ruins no meio da madrugada, né, quando você está sem sono. Você bota um vídeo lá no YouTube, você vê e você se distrai. Você até dorme às vezes, até serve para dormir também. Então, você é das antigas, você gosta de TV, você vê uma novela, você se diverte. Você se identifica com a novela porque você vê que, querendo ou não, ali tem casos que também são da realidade, que também acontece. Então, não importa a esfera onde você estiver, não importa se você gosta de ver vídeo no YouTube, se você gosta de jogar, se você gosta de escutar música, não importa a vertente que você estiver, a arte, ela vai te salvar, assim como ela me salvou. Beleza? Eu tô aqui hoje porque esse cara aí do lado acreditou em mim. Ele botou fé que um dia eu poderia ser o que eu sou hoje. Entendeu? E se não fosse isso, mano, talvez eu fizesse parte da estatística que eu acabei de falar de menor que não vê futuro na vida e vai fazer coisa errada. Então eu sou muito grato, mano, pelo que você fez, continua fazendo. E pelo que ainda tem pra fazer, né? Na sua família. E é isso. Só quero agradecer de verdade e terminar dizendo que a arte salva. Beleza? Assim como me salvou, ela pode salvar você também. Então, prefira ser artista do que qualquer outra coisa. Beleza? Mano, muito obrigado por estar aqui hoje. De verdade, você abrilhantou esse episódio. E espero que você daqui pra frente seja muito feliz com sua família. Tenha 2 filhos e uma cerca branca e um cachorro chamado Spike. E que você seja muito feliz, mano. Você merece, de verdade. Obrigado, cara. Você também merece. E é isso. Obrigado, gente. Sigam esse cara aí, que esse cara é brilhante. Então é isso, galera. Valeu, 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 valeu. Tamo junto. A última mensagem, Joel, falar alguma coisa? Só isso mesmo, meu querido. Um forte abraço a todos.